Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já devem ter visto pelo título e pelo thumbnail pois essas coisas todas, vamos aqui falar sobre o melhor equipamento para beginners, ou seja, o pessoal que está a iniciar a fotografia em 2023. Ou para o pessoal que ainda não tenha alguma destas coisas que eu vou mencionar. Eu vou mencionar alguns equipamentos e vou pôr os links na descrição para quem os quiser adquirir. Ora bem, 2023, ano porreiro, espero, e estamos numa fase em que as DSLRs estão, na minha opinião, numa trajetória para baixo. Ou seja, é uma tecnologia que eu vou recomendar só por uma razão, mas vou passar logo à frente porque eu acho que não vale a pena fazer um grande investimento. E então vou pôr aqui umas salvaguardas e então vocês tomam as vossas decisões. Ora bem, a máquina ou as máquinas DSLR que eu vou recomendar, vamos começar isto, vamos fazer por tópicos, é mais fácil não? Vamos começar por bodies, então. Bodies que eu vou recomendar são na categoria de DSLR, e aqui não vou gastar muito tempo, talvez a Canon EOS ou EOS, como vocês preferirem dizer. Rebel SL3 é uma boa câmara, tem boas specs, ainda hoje faz um bom trabalho e eu acho que chega e sobra para quem quer começar na fotografia. Do lado da Nikon, recomendo a D5600. É média gama da Nikon, digamos assim, não é propriamente um entry level, mas eu acho que traz muita coisa que vale a pena investir, se calhar um bocadinho mais dinheiro. Dito isto, vamos passar às mirrorless, porque eu acho que as DSLR é uma tecnologia que, como eu disse, está a falecer, portanto eu acho que não vale a pena. Portanto, DSLR é para quem quer comprar uma máquina e pronto, digamos. Mirrorless é para quem quer começar agora a fotografar e ver-se a fotografar a longo prazo. Ou seja, quer comprar agora a máquina, quer comprar lentes, quer comprar equipamento, depois talvez troque o body daqui a uns anos e continua com as lentes. Portanto, por isso é que eu estou a dizer que as mirrorless são um investimento melhor nesta altura, até porque as lentes mirrorless só com adaptador, ou seja, não encaixam nativamente nas DSLR. Portanto, não posso recomendar as DSLR, dei as duas dicas que dei, mas é só para dar. No campo das mirrorless, uma câmara que tem mexido as águas, digamos assim, é a Nikon Z50. Para quem gosta de equipamentos Nikon, eu vinha da Nikon antes de ter Sony, portanto, e já experimentei a Z50. É uma crop, ou seja, não é um sensor full frame, mas é uma máquina muito boa. De início teve uns problemas com o autofoco, mas agora, tanto quanto sei, estão corrigidos, foi tudo software, portanto, tranquilo. Recomendo também a Fujifilm X-T5, é uma máquina, eu não tenho, experimentei, também é crop e eu gostei imenso. O meu único problema com a Fujifilm é mais limitado talvez a longo prazo, enquanto a Nikon, vocês têm Nikons média e topo de gama. A Fujifilm também tem, mas deixa ali um bocadinho a desejar. Apesar da X-T5 ser uma câmara fantástica, gostei imenso de a experimentar. E como não podia deixar de ser, tenho que recomendar uma Sony. Vou recomendar a Sony A6000 ou A6100 ou A6200 ou A6300. Eu digo isto porque cada uma tem um price range, tem um price point diferente dependendo do vosso budget, e eu recomendo a gama, digamos assim, A6000, e depois metem o 100 à frente se puderem ir para o 100, o 200 se puderem pagar a 200, o 300. You get the point. Portanto, isto são as minhas dicas para bodies em 2023. Ok, alguns destes bodies já são antigos, como é o caso da Alpha ou A6000 da Sony, mas continua a ser uma câmara super capaz de fazer tudo aquilo que vocês precisam com os settings todos. Tem uns problemazinhos para mim, que é a falta de dials, ou seja, eu estava habituado, ou estou habituado a ter mais dials, um dial para a abertura, outro dial para o shutter speed, outro dial para o ISO, e ela, se bem me lembro, não tem dials para tudo. Só acho que a 6200 é que tem, a partir da 6200 para cima,
não tenho a certeza do que estou a dizer, portanto, se estiverem interessados, Google it, ou vão experimentar, é o melhor. Mas fica aqui a minha recomendação para bodies. Normalmente os bodies trazem uma lente de kit, o que se chama uma kit lens, portanto não vou entrar por aí. A lente que trouxerem é a lente que trazem, portanto, make the best of it, mas vou recomendar uma lente, digamos assim, extra. Ou seja, a primeira lente que vocês devem comprar depois de ter a lente de kit, seja lá qual for a lente que vem com a vossa máquina. E a lente que vai ser recomendada por mim, e ainda hoje, há muitos anos que eu penso da mesma forma e ainda hoje penso da mesma forma, é a 50mm. Obviamente estamos a falar de uma lente prime, não estamos a falar de zoom, e é uma lente que é super versátil. E aqui estamos a falar, não estamos a falar só da Sony ou só da Nikon, ou só estamos a falar, é transversal. Uma 50mm prime é uma lente que na minha cabeça dá para tudo, e como tal é a minha primeira recomendação sempre que alguém quer comprar uma lente extra, ou seja, já tem a lente kit, como eu disse, e quer começar a comprar lentes. É sempre a minha primeira sugestão. Há quem não gosta, obviamente. Eu hoje em dia fotografo muito mais com 85mm, mas tenho que admitir que a 50mm é muito mais útil em muito mais casos diferentes. Portanto, 50mm prime é a minha recomendação. Seja qual for o equipamento que vocês comprem, investiguem lentes 50mm prime. Hoje em dia encontram lentes, se não estou a erro, f1.8 super baratas, portanto não há desculpa. Enfim, não há desculpa, é assim. Portanto, do it. E é a minha recomendação, 50mm prime. Depois chegamos aos tripés. Nos tripés é um bocadinho complicado, porque tripés budget eu já tive problemas. Ou seja, há aqueles tripés super budget que custam tipo 50€, uma coisa do género, que se compra, não vou dizer aqui a loja para não estar a falar mal, mas aquelas lojas mais generalistas, e um gajo mete a câmera em cima e alguém dá-lhe um toquezinho com o pé, uma coisa mínima, e aquilo, chão. Portanto, eu não confio em um tripé budget, digamos assim. Ou seja, não é que tenha que ser super caro, mas tem que ser rígido o suficiente. Portanto, eu recomendo sempre tripés da Manfrotto. Há outras marcas, mas eu sempre usei Manfrotto, uso Manfrotto, vou continuar a usar Manfrotto. O tripé que vocês veem ali é um Manfrotto. O tripé que eu uso em trabalho é um Manfrotto, Manfrotto. Aqui depois depende um bocadinho do vosso budget, mas um bom tripé para começar, diria eu, e agora tenham paciência porque a Manfrotto não ajuda, é o MT055CX-PR04. É uma excelente opção. O nome é péssimo, Manfrotto, come on man. Mas é um excelente tripé para começar. Não é o mais barato do mundo, mas em algo que vocês metem confiança para pôr a vossa câmera em cima e não pode de forma nenhuma vacilar, não pode de forma nenhuma tombar nem ser frágil, gastem um bocadinho mais no tripé se forem comprar um tripé. Eu acho que é muito importante. Outra coisa muito importante é a camera bag. Obviamente, vocês compram a câmera e depois levam-na onde? No bolso? Não pode ser, tem que comprar uma camera bag minimamente decente. A minha recomendação é uma Lowe Pro ou Lowe Pro ProTatic BP 450 AW. É uma mochila que eu gosto imenso. Por acaso não a tenho outra da mesma gama, mas experimentei esta entretanto e tenho que admitir que é uma melhor mochila. Portanto, sim, é uma melhor mochila e como tal, se tiverem o budget e estiverem a investigar mochilas, comprem esta mochila. Mais uma vez tem aqueles nomes brutal: ProTatic BP 450 AW2. É a minha mochila recomendada. Já vi desde 199€ a mesma mochila até os 250. Portanto, não é barata, mas também não é aquela mochila super cara que uma pessoa diz, isto está completamente fora de budget. Não, eu acho que com algum jeitinho é algo que vale a pena investir, especialmente porque vocês vão para algum lado. Se forem começar a tirar fotografias landscape, podem apanhar chuva enquanto estão a ir para o vosso
spot. Eu, por exemplo, como fotografo automóveis, aquilo anda sempre nos carros de um lado para o outro a bater. Tem que ser uma mochila que seja minimamente, estruturalmente rija, não é rija, por acaso também tenho, mas rija, mas tem que ter alguma estrutura para não bater com a vossa máquina, as vossas lentes, o vosso gear que vai lá dentro em todo lado. Portanto, eu aconselho, esta não é a melhor mochila do mundo, mas está muito longe de ser a pior. As mochilas Low Pro são mochilas que eu adoro, portanto, qualquer uma delas vocês podem escolher. Aqui eu escolhi um modelo que achei que qualidade-preço era talvez o melhorzito neste momento, portanto, ProTatic ProTatic BP 450. E finalmente chegamos a uma coisa que não sei se é essencial para beginners. Eu acho que sim, mas depende um bocadinho do tipo de fotografia que vocês vão fazer. Se vão fotografar muito com tripé, é algo que eu recomendo, até porque o preço é curtinho e pode-vos evitar camera shake, não é? Aquele desfoque, digamos assim, que acontece porque vocês pressionaram no botão da vossa câmera para tirar uma fotografia, e isso existe mesmo, para quem não sabe. Portanto, para eliminar o camera shake, eu aconselho um remote trigger, e neste caso aconselho o Hanel. Eu depois vou pôr isto tudo abaixo, não se preocupem. Hanel Giga T Pro 2. É uma coisa que custa 20 euros, mais coisa, menos coisa. E se forem fotografar algo que achem que vão precisar de um remote, este remote para mim é um remote que funciona muito bem. Obviamente vocês podem comprar outros remotes da Amazon, já gastei 100 euros num remote, já gastei 16 euros num remote. Honestamente, eles funcionam mais ou menos por igual. Portanto, aqui estamos num de 20 euros mais ou menos, se não estou em erro. Faz o trabalho, funciona, quando é preciso ele está lá e pronto. É isso. É um remote, não é? Pronto, é um remote. Remote? Remote. Last but not least, eu acho que é muito importante ter um kit de limpeza. Aqui não vou se calhar dizer nenhum, eu vou pôr se calhar o link abaixo só, porque vai dar um bocadinho tudo ao mesmo, mas ter um blower e talvez aquela caneta, pincel, coisa e tal, não custa nada e já me salvou de imensas situações em que eu estava a fotografar e notei que tinha pó na lente ou pó no sensor ou não sei o quê, 2 apertadelas do blower, obviamente com a câmera apontada para baixo ou a lente apontada para baixo, sempre para o pó cair, não é? Aquilo só solta o pó e a coisa fica resolvida. Claro que há lixeiras mais complicadas, mas 99% das vezes um blower chega e sobra. Tanto está um blower, algures na descrição, não muito caro, não é preciso ser nada de extraordinário, basta mandar ar. Portanto, não vamos complicar aqui, vamos sim investir o dinheiro nas coisas que são mais importantes. Portanto, ficam aqui as minhas dicas para iniciantes da fotografia em 2023. Tentei pôr equipamentos mais ou menos acessíveis, não pus aqui nenhuma câmera full frame, por exemplo, mais ou menos acessíveis. São câmaras boas para iniciantes que depois vos permitem crescer, tirando as DSLRs. Portanto, não se esqueçam, vejam os links abaixo, façam as vossas compras, se gostarem daquilo que eu sugeri, e tenham um ótimo 2023 em termos fotográficos. Antes disso, obviamente, não se vão já embora. Visitem pedrotomás.pt. Não tenho lá câmaras à venda ainda, por acaso ainda. Poderia fazer aqui uma parceriazita com as marcas e pôr lá umas câmaras à venda, se calhar. Obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima.